Olá, boa tarde. Olá, amigos e amigas, boa tarde. Infelizmente, morreu hoje, de madrugada, o pequeno Noah. O bebê de 2 anos foi internado depois de engasgar com alimento na creche onde estudava na Serra. Luciano Rosetti, nosso repórter, já está por aqui com a gente. Meu amigo, o Noah estava internado desde a última sexta-feira, mas o quadro só agravou, né, Lu? Boa tarde para você. Infelizmente, minha amiga, boa tarde para você, para o Jorge, para os amigos que nos assistem. Infelizmente, nós temos que abrir o jornal de hoje, com essa trágica notícia para falar da morte do pequeno Noah de apenas 2 anos. Ele estava internado desde a última sexta-feira no Hospital Infantil de Vitória, passou por 4 exames. O último exame foi feito no início da tarde de ontem, mas ele não correspondeu aos estímulos que foram dados e acabou não resistindo e morreu. Já já eu volto com os detalhes desse caso. Combinado, Lu, obrigada aí pelas informações. Uma mineira de 42 anos acusa o namorado de mantê-la em cárcere privado, tá? Isso aconteceu por 4 dias, segundo ela, em Guarapari. O casal passava o fim de semana em um apartamento na Praia do Morro. A briga teria começado por ciúmes. Como ela conseguiu fugir e pedir ajuda, a gente conta daqui a pouquinho. E o principal suspeito de matar a namorada a facadas num apartamento no centro de Vitória, revoltante, hein, gente? Se apresentou à polícia, mas vejam só, foi liberado. A gente está vendo as imagens aí. Hoje pela manhã ele esteve na divisão de homicídios de Vitória, acompanhado da advogada. Vanusa Santana acompanhou tudo de perto. Vanusa, boa tarde para você. Já está solto, né? Boa tarde, Bruna Maria. Boa tarde aos amigos do TN que nos acompanham de casa. Exatamente. Esse rapaz chegou aqui, que é um universitário de 24 anos, chegou aqui por volta de 9h15 no Departamento de Homicídios, onde funciona a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher. Ali ele se apresentou, segundo testemunhas, teria parado o carro aqui junto com familiares, acompanhado da advogada, foi até a recepção, mostrou quem ele era e aí ele seguiu então para a DHPM, que funciona aqui no prédio da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, que fica aqui no bairro Santa Luzia. Aí ele ficou por cerca de 1h20, toda a imprensa aqui do lado de fora esperando que ele saísse também pelo mesmo local ou não, Um indício de que ele ficaria preso seria ele sair pelos fundos da DHPP, mas ele saiu pelos fundos aí pela garagem do departamento, só que depois de ser liberado pelo delegado que ouviu ele, a gente ainda está apurando quem foi o delegado, Segundo a própria advogada, ele teria sido liberado porque estava fora do flagrante. Lembrando que o crime dessa moça aconteceu na última segunda-feira, no finalzinho da tarde, no centro de Vitória. Ela foi esfaqueada. O principal suspeito é esse rapaz que se apresentou na manhã de hoje aqui na DHPM em Vitória. Daqui a pouquinho a gente volta com mais detalhes sobre esse caso. Que revolta isso, revoltante. Revoltante. Olha, donos de granjas capixabas em alerta por causa da gripe aviária. 3 casos já foram registrados no Espírito Santo. São os primeiros do país. Aviários reforçaram as medidas de segurança e o governo garante que o consumo de ovos é seguro. E, gente, uma das aves marinhas que transmite o vírus foi encontrada morta em um parque em Jardim Camburi. Daqui a pouquinho, todos os detalhes. Jovem de 23 anos é preso depois de agredir a namorada com um soco no rosto. Olha aí, o agressor, gente, tinha confiscado o celular da vítima depois de bater nela e ainda ameaçou ela de morte, tá? O ato criminoso começou depois da chegada de uma mensagem no celular dessa jovem, tá? A gente conversou com ela, daqui a pouquinho os detalhes de mais um caso de agressão à mulher. E teve protesto no terminal de Carapina logo cedo, assunto para Suzy Faria, que acompanhou tudo. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Bruna e amigos do TN. Agora, no início da tarde, Jorge, está tudo tranquilo por aqui. A pista já foi liberada. Está havendo apenas uma pequena retenção devido a um acidente que aconteceu hoje de manhã aqui no terminal. Quando ao sair de dentro do terminal, um ônibus esbarrou num poste, ele ameaça cair. O pessoal da concessionária de energia já está aqui tomando todas as providências. Você está vendo? Eles estão desligando a energia aqui para fazer o reparo lá. Mas se não fosse por isso, George, Bruna, já estaria tudo tranquilo aqui. O protesto de hoje de manhã foi por conta dos donos de quiosque, lá dentro do terminal. Motivo? Bem,
eles vão ter que sair. A Seturbe conseguiu uma reintegração de posse. E por conta dessa questão que eles estão tentando adiar por um tempo, até arrumar um lugar para ir, eles resolveram botar a boca no trombone e chamar a atenção para o problema que vivem. Mas isso eu vou falar daqui a pouco com vocês. Combinado, Suzy. Obrigada aí pelas informações. Olha, a gente piorou o estado de saúde do taxista baleado por assaltantes na Serra. Ele chegou a invadir o 6º Batalhão da PM na tentativa de escapar dos criminosos, mas os bandidos foram cruéis e atiraram. A gente volta rapidinho com esse e todos os outros assuntos. Não sai daí, não. Olha, a gente já está de volta agora, 12h08, com essa triste notícia, né, Bruna? Isso. Morreu hoje de madrugada no Hospital Infantil de Vitória o pequeno Noah. Pois é, o bebê de 2 anos engasgou ao comer um pedaço de ovo na merenda da creche onde ele estudava na Serra. Ele ia passar por um exame ontem, mas o quadro piorou. Luciano Rosetti está acompanhando esse caso. Lu, é com você, meu amigo. Pois é, pessoal, boa tarde para todo mundo novamente, né? A gente infelizmente tem que abrir o jornal com essa notícia trágica, né? O pequeno Noah de 2 anos acabou não resistindo aos exames, aos estímulos que foram feitos. Desde a última sexta-feira, quando ele estava internado no Hospital Infantil de Vitória, né? Acabou não resistindo aos estímulos e faleceu nesta madrugada. Só para a gente relembrar o caso rapidinho, esse incidente ocorreu na última sexta-feira pela manhã. O Noah estudava numa creche lá na Serra, quando no café da manhã ele comeu um pedaço de ovo e acabou engasgando com esse pedaço de ovo. A gente não sabe o tamanho do alimento, mas foi o suficiente para que ele sofresse esse engasgamento, né? A equipe da creche socorreu também o Noah, entrou em contato com a família, o pai foi socorrer, levou para o pronto atendimento. Do pronto atendimento ele foi levado para o hospital infantil na sexta-feira mesmo, onde permaneceu até essa madrugada, vindo a óbito, né? Ele passou por cerca de 3 ou 4 exames, mas acabou não respondendo aos estímulos e faleceu nesta madrugada, né? A família está muito pesarosa, está muito triste com certeza, a equipe da escola também, da creche onde ele estudava, e a minha amiga Júlia Cássia preparou uma reportagem para contar toda essa história, tudo o que aconteceu. Vamos dar atenção. O corpo da criança foi retirado do pronto-socorro infantil Doutora Milena Gotardi, que fica em Vitória, por volta das 8h30 da manhã. O pequeno Noah, de apenas 2 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira, após 4 dias de internação. Na última sexta-feira, ele engasgou com um pedaço de ovo enquanto tomava café da manhã em uma creche que fica em Central Carapina, na Serra. Ele foi levado ao posto de saúde da região pelo pai, mas, segundo familiares, chegou a ficar mais de meia hora sem respirar. A criança foi transferida aqui para o hospital infantil no mesmo dia do acidente. Desde a internação, o estado de saúde dele era delicado. Ele respirava com a ajuda de aparelhos e não respondeu aos estímulos de 3 exames. O último teste foi feito no cérebro, horas antes do falecimento de Noah. Noah foi diagnosticado recentemente com autismo. A família chegou a fazer uma vaquinha nas redes sociais para arrecadar dinheiro e começar o tratamento. Ele era o caçula de 3 irmãos. O acidente comoveu parentes e amigos que se reuniram em uma corrente de oração na noite de segunda. A família publicou uma mensagem agradecendo o apoio que recebeu dentro e fora do estado. Pois é, que coisa triste, né? A gente não conseguiu contato com a família, a gente continua tentando, né? A nossa produção continua tentando o contato com a família. Claro, eles estão muito tristes com o que aconteceu e tentando, assim, entender esse processo, né? Os procedimentos serão feitos agora com relação ao velório, ao enterro do menino. A gente não tem informações, por enquanto, de quando que isso vai acontecer, né? Tanto o velório como o enterro, mas a gente segue aqui na nossa busca por informações e também, claro, desejando todos os nossos sentimentos da equipe do TN todinha para essa família que está enlutada. Né, pessoal? Nossos sentimentos à família do Noah. Volto com vocês. A gente sabe, né? Obrigado, Luciano, que o caso está sendo investigado, né, já pela polícia. E a gente queria colocar aqui de novo, gente, a resposta da tia, agradecendo aí as orações, agradecendo, né, o carinho todo que a família vem recebendo. Sim. Ela disse o seguinte: nossa família agradece de coração a todos que choraram e oraram conosco. Recebemos tantos relatos de pessoas de outros estados e até de outro lado do Brasil, clamando ao Senhor. A família sentiu tudo isso, podem ter certeza, mas todo o poder está nas mãos de Deus. Ele achou graça no Noah, agora ele está feliz, sem dor, sem choro, perfeito. Somos gratos a Deus pelo privilégio de conviver
com o Noah. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Emocionante a mensagem da tia, né, nas redes sociais logo cedo. Vamos acompanhar essa história, né? Vamos, nosso abraço aí para essa família. Gente, mudar um pouquinho de assunto, teve protesto hoje cedo no terminal de Carapina, na Serra. Hoje de manhã o trânsito ficou super complicado por lá, mais do que o normal, né? Mais do que o comum. Suzy Faria, minha amiga, explica pra gente agora o que aconteceu, qual o motivo desse protesto. É com você, Su. Olha, Bruna, foi o seguinte, donos de quiosques que trabalham, o Chico vai mostrar, ó, aqui dentro do terminal, fecharam as portas do comércio hoje, colocaram um comunicado dizendo que eles estavam protestando porque eles estão aqui há mais de 30 anos e agora vão ter que sair. A Ceturb conseguiu na justiça uma liminar de reintegração de posse desse local e por conta disso eles terão que ser retirados. Muitos estão revoltados porque haveria um acordo com o governo do estado, um acordo que eles solicitaram, para adiar um pouquinho aí essa reintegração de posse até que eles tivessem um local para trabalhar, já que muita renda familiar está aqui. Só que ainda não conseguiram, amanhã já vão ser retirados 2 quiosques daqui. Hoje pela manhã, como você lembrou bem, o trânsito aqui ficou para lá de complicado. E aí nós viemos aqui conversar para esclarecer, para saber com essas pessoas certinho o que tinha acontecido. Vamos acompanhar a reportagem. O protesto começou cedo e fechou a Norte e Sul na altura do terminal de Carapina. E por efeito dominó causou retenção e lentidão em várias outras vias. Para chegar à Serra era preciso ter paciência e muita. O motivo da manifestação é a retirada dos quiosques de dentro do terminal. A Ceturb conseguiu a reintegração de posse da área e já há algum tempo a ação vem acontecendo. De acordo com os responsáveis pelo movimento, os quiosques aqui no terminal de Carapina já chegaram a um número superior a 115. Hoje são 80 e tendem a diminuir de acordo com a reintegração de posse conseguida aí pela Ceturb. O movimento de paralisação hoje tem um único objetivo: ver a promessa feita pelo governador, de acordo com a coordenadora do movimento, ser colocada em prática. Qual seria ela? A suspensão temporária dessa reintegração até que eles consigam um outro local para ficar. Dona Maria tem quiosque no local há cerca de 30 anos, média de tempo que outros comerciantes também têm. Mas agora vê comprometida a renda familiar se o despejo continuar. Amanhã, mais 2 quiosques serão retirados do local e a preocupação dela é que outros sejam retirados na sequência. A gente já concordou com a Ceturb que a gente tem que sair dos terminais. A gente só quer um tempo. A gente está com a proposta do prefeito da Serra, o nosso prefeito, para fazer um espaço, para relocar o pessoal do terminal para o espaço. Nós já temos 2 módulos que está para sair amanhã. Com reintegração de posse, o oficial de justiça já falou que amanhã não tem como segurar, amanhã vai tirar. E nós não podemos deixar tirar, porque foi a promessa do governador. Nós só queremos que o governador cumpra a promessa que ele fez comigo. Enquanto a resposta não vem, a pista ia num pare-siga sob o comando dos manifestantes. A polícia militar esteve presente, mas não foi registrado nenhum tumulto. A guarda de trânsito da Serra ajudava a organizar o trânsito, negociando, de tempos em tempos, a liberação da pista, fazendo com que o fluxo de veículos pudesse fluir. Pois é, e agora exatamente, nós estamos com o trânsito, como eu falei antes, um pouco complicado aqui, viu, pessoal? Por o seguinte, ó, o Chico vai mostrar, eles estão fazendo uma manobra aqui de energia por conta de um poste que foi atingido. E por causa disso, o trânsito está um pouco emperrado ali entre ônibus que entra e sai, entre os carros que estão passando lá. O poste que vai ser substituído daqui a pouquinho, nós vamos mostrar agora, ó, é aquele ali, onde um ônibus, ao sair do terminal, acabou tocando, ele ameaça cair. Então, a providência que foi tomada até por iniciativa aqui da Guarda Municipal da Serra foi chamar a concessionária de energia para dar um jeito aí e evitar que o problema se agrave ainda mais. Se não fosse por isso, o trânsito aqui já estaria normal. E os manifestantes, Jorge e Bruna, ainda aguardam uma resposta aí, que seja da Ceturb, que seja do governo do estado, para que eles definam o que vai acontecer. Se pode esperar um pouco mais para que o prefeito aqui da Serra arrume um local para eles ficarem, realoque todo mundo, ou não. Afinal de contas, são 80 famílias que vivem do trabalho que realizam aqui dentro do terminal. George e Bruna.
Pois é, Suzy, a gente tem aqui o retorno, a gente já procurou o governo do estado, o Ceturb também. Por enquanto, o que chegou para a gente de retorno foi da Prefeitura da Serra, informando o seguinte, que não tem dificuldade para absorver os ambulantes que trabalham nos terminais rodoviários da Serra. Porém, o processo está em fase de elaboração do projeto. Somente depois desse processo é que é feita a licitação para a obra, ou seja, a orientação para esses trabalhadores, né, que estão ali todo dia é aguardar. Por enquanto, esse é o retorno da Prefeitura da Serra. Assim que a gente tiver o outro retorno, um outro posicionamento da Ceturb, do governo, a gente, claro, passa aí para quem está em casa e também para esses trabalhadores. Suzy, obrigada aí, minha amiga, pelas informações. Gente, vamos ver agora o pedido desesperado de uma tia que teve a filha de criação morta pelo namorado. Justiça! Eu quero justiça! Esse cara invadiu a vida da minha família, da minha filha e matou ela com crueldade, sem pena, sem dó. Bateu premeditado, despachou, tirou todas as fotos, premeditado. Ele precisa ser preso, ele precisa ser condenado. Pois é, mas ele se apresentou na delegacia hoje de manhã e o que aconteceu? Já foi liberado. Vanusa Santana está acompanhando esse caso e dá agora os detalhes para a gente. Vanusa, é com você. Pois é, Bruna Maria, esse universitário chegou aqui ao Departamento de Homicídios para se apresentar à Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher. Ele veio em um carro particular, acompanhado de familiares e também da advogada. Chegou por volta de 9h15 da manhã, né, estacionou o carro aqui na frente, desceu do carro, segundo testemunhas, teria caminhado até a recepção aqui do Departamento de Homicídios, normalmente, sem cobrir o rosto nem nada, e então ele se apresentou, né, mostrou quem ele era e foi encaminhado para a DHPM, onde permaneceu, Bruna Maria, por cerca de 1h20. Toda a imprensa estava aqui do lado de fora tentando, né, um contato com familiares e também um contato com ele para ver se ele teria algo a dizer para a imprensa, em até favor próprio, né, em defesa dele, mas ele não saiu por aqui. Cerca de 1h20 depois, ele foi liberado pelo delegado que o ouviu. E então ele foi encaminhado para os fundos do Departamento de Homicídios, onde um carro particular que havia chegado aqui entrou na garagem e lá ele embarcou também, mostrando o rosto perfeitamente. Ele saiu daqui, o carro saiu inclusive cantando pneu aqui do Departamento de Homicídios. Como eu disse, foram 1h20 aproximadamente. A advogada dele acompanhou. A princípio, ele teria ficado em silêncio. Vamos acompanhar o que ela disse pra gente hoje de manhã. Ele só ficou realmente sem saber o que fazer e ele é estudante de Direito, ele saiu para fugir do flagrante. Aí ele decidiu se apresentar e veio voluntariamente, não havia mandado de prisão, nem intimação. Então ele compareceu e agora está à disposição da Justiça. Nesse momento a gente não vai divulgar a estratégia, né? Mas o que a gente vai garantir é que ele tem uma defesa como qualquer cidadão, independente do crime que tenha cometido. Chegou a comentar o porquê, ele perdeu a cabeça? Não comentou ainda. Ele tinha um ciúme excessivo dessa moça? Não sei. Sinceramente, eu não sei mesmo. Pois é, essa moça, Ana Carolina Rocha Curtis, foi assassinada na última segunda-feira, no finalzinho da tarde, dentro do apartamento que ela dividia com esse rapaz, esse universitário que se apresentou na manhã de hoje. E aí, logo depois dos gritos de socorro dela dentro do apartamento, que foram ouvidos por vizinho, ele foi visto saindo do local. Ontem, Ana Carolina Rocha Curtis foi sepultada sob forte comoção. Vamos acompanhar aí. Eu quero justiça! Esse cara invadiu a vida da minha família, da minha filha e matou ela com crueldade. O desabafo é da segunda mãe da jovem Ana Carolina, assassinada a facadas dentro do apartamento que morava com o namorado no centro de Vitória. O corpo dela foi velado na pequena capela em Viana e sepultado no cemitério municipal. Premeditado, ele precisa ser preso, ele precisa ser condenado.
Nós precisamos de justiça pela Ana Carolina Rocha Curti, por todas as moças, moças, não são mulheres, frágeis, delicadas, dóceis, primeiro namorado, um monstro passou na frente da minha filha, eu não pude defender, eu não pude cuidar, eu não pude proteger. A jovem, que tinha 24 anos, foi morta com diversos golpes de faca, a maioria dada na região do tronco e rosto. Mas Ana Carolina tinha muitos ferimentos também nas mãos, o que pode indicar que ela tenha tentado se defender das facadas. O principal suspeito do crime é o namorado dela, com quem Ana dividia esse apartamento há cerca de 3 meses. Matheus Stempin, de 24 anos, é estudante de Direito. Ele teria saído para ir à faculdade calmamente após golpear a namorada. Eles brigavam muito e, inclusive, isso abalou muito, não só aqui o prédio, mas o centro, que fica muito silencioso no fim de semana, todo mundo ouvia eles brigando. Então, a vizinha, uma vizinha, né, do mesmo andar, entrou em contato, chamou a polícia e quando a polícia veio, ela disse que não tinha acontecido nada. Carol saiu de Santa Maria de Jetibá junto com a irmã ainda pequena. Veio para Vitória para estudar. Aqui ela ficou na casa de uma tia que passou a ser a segunda mãe dela aqui em Vitória. Já na juventude, fez vestibular para medicina veterinária. Chegou a cursar uns períodos, mas resolveu trancar a matrícula para se dedicar a um sonho: ser vendedora em uma loja de roupas femininas. E era essa a função que ela desenvolvia. Mas até esse sonho, segundo a família, foi tirado dela. O namorado teria exigido que ela deixasse o trabalho, porque ele não permitia que a mulher dele trabalhasse fora. Lina era uma menina muito doce, né, muito meiga. Ela era assim, uma pessoa independente, ela começou a trabalhar cedo. Soube que ela havia deixado o emprego, aparentemente a pedido dele, porque ele supostamente era bastante controlador. Ciumento. Eu quero justiça! Eu quero justiça! Pois é, a gente entrou em contato com a Polícia Civil para tentar entender o motivo desse homem ter sido liberado aqui depois de ter sido ouvido pela Polícia Civil. E ele, por meio de nota, eles disseram o seguinte, que cumpriu o que a legislação brasileira estabelece, que a prisão de suspeitos só deve ocorrer em situações de flagrante, delito ou mediante mandado de prisão em aberto. No caso em questão, não se configurou nenhuma das duas ocasiões. Dessa forma, o depoimento do rapaz foi coletado aqui na DHPM e o suspeito liberado. O caso segue investigado e mais detalhes serão passados no momento oportuno. A gente quer deixar claro aqui que nós estamos acompanhando e vamos continuar cobrando das autoridades, né, uma resposta para esse crime tão bárbaro que chocou muita gente, né? Isso mesmo, George e Bruna? Claro, sem dúvidas, Vanusa. Todos os dias a gente vai estar relembrando e cobrando esse caso. Nossa, é muito revoltante a própria advogada falar que ele fugiu do flagrante, ele saiu de lá para fugir do flagrante, se apresentar hoje, e ele é solto. Né? Alguma coisa tem que ser feita, algum pedido de prisão tem que ser feito contra ele. Pois é, isso é revoltante pra gente, você imagina pra família da Ana Carolina ter que ouvir isso, né? Que ele já é o assassino. Indiretamente, ele já disse que é o assassino. Pois é, querendo já confessou ou não, o crime. Né? Bom, Vanusa, obrigada aí pelas informações, a gente vai seguir acompanhando esse caso. Olha só, donos de granjas capixabas estão em alerta por causa da gripe aviária. 3 casos foram registrados no Espírito Santo, os primeiros do país. Pois é, um deles foi em Jardim Camburi, tá, gente? Aviários reforçam as medidas de segurança e o governo garante que o consumo de ovos não oferece riscos. Vamos ver a reportagem. Uma das aves contaminadas é um 30 réis bando encontrada neste parque em Jardim Camburi, Vitória. O local está fechado desde o dia 10. As aves estão sendo monitoradas pelo IBAMA e a Secretaria de Saúde acompanha os funcionários. O local deve ficar fechado por 28 dias. O segundo caso positivo é da mesma espécie. O animal doente estava numa praia em Marataízes, sul do estado. Já a terceira ave a contrair o vírus da gripe aviária foi um atobá. Ele estava na sede do Instituto de Reabilitação de Animais Marinhos, em Cariacica, e pegou a doença das outras 2 aves levadas para cuidados. São os primeiros registros da gripe aviária no Brasil.
A maior preocupação é que o vírus chegue às granjas de produção em grande escala. Isso pode prejudicar o abastecimento da carne de frango e ovos e também gerar sanções comerciais à produção no mercado nacional e internacional. Nós não temos indicativo, né, de que esse vírus chegue efetivamente aos aviários. Então não há qualquer risco de desabastecimento da população, não é? Podem ser consumidos tranquilamente ovos e carne de frango sem nenhum tipo de problema neste período. Que o produtor ele proíba terminantemente a visita em granjas sem uma necessidade, verificar se todo estabelecimento ele está protegido com as telas, com as cercas de isolamento nas propriedades, desinfectar, né, os veículos que acessam, né, a propriedade ou a área da granja, né, e também as pessoas, né, que têm trânsito necessário dentro desse estabelecimento, que eles possam então ter a troca de roupa ou banho, né, para acesso à granja. A transmissão para o ser humano é rara, mas a população deve ficar atenta para não espalhar o vírus. Nós precisamos agora do apoio da população, que ao perceber alguma ave, né, ao longo do litoral, ave silvestre ou alguma ave de fundo de quintal, de criatórios com algum sintoma, né, de anomalia, com tremores, enfim, com corizas, cambalhante, que avise a nossa rede. É importante que a população não entre em contato, não faça contato com as aves. Certo, vamos chamar nosso repórter Luciano Rosetti para a gente dar continuidade aí nesse assunto. Lu, meu amigo, por onde você está? A gente está aqui em Vitória, né, para falar desses casos, né, de vírus H5N1 que causam a gripe aviária. Estou aqui com o doutor Breno Salgado, ele é do Departamento de Patologia da UFES, né, é o vírus H5N1. Quais são as implicações, doutor, que esse vírus tem em seres humanos? Boa tarde. Boa tarde. Ele é um vírus da gripe, da mesma maneira que nós temos a gripe nos seres humanos, e eles, por serem relativamente parecidos, eles podem até infectar seres humanos e causarem também os mesmos sinais e sintomas que a gente espera em outras gripes. Porém, esse vírus, ele não é um vírus que tem circulação comprovada, na verdade até não se espera, pelas características do vírus até hoje estudadas, que ele se transmita de ser humano para ser humano. Então é um vírus que essencialmente vai ficar circulando nas aves, e aí as pessoas que eventualmente venham a ter contato com essa ave podem ficar doentes. Mas de uma maneira geral, o que se espera é que esse vírus fique circulando mais nas aves e poucos ou raros casos aconteçam em ser humano. O governo do estado, a gente está mostrando a reportagem agora há pouco da minha amiga Glá, né? O governo do estado tranquilizou a população, dizendo que o consumo de carne de frango está liberado, o consumo de ovos também está liberado, né? Agora, é isso mesmo, doutor, dá para todo mundo ficar tranquilo, pode comer uma asinha de frango, um ovinho de galinha, que está liberado? Exatamente. Esse é um vírus de transmissão respiratória, ele não tem a particularidade de transmissão alimentar. A única forma que você teria de pegar isso de maneira alimentar é não preparando seus alimentos adequadamente. Então o preparo tradicional que a gente já tem de cozinhar uma carne, de cozinhar um ovo, de ferver, já vai inativar esse vírus e vai impedir que ele possa infectar um indivíduo. Como eu falei, ele vai acabar tendo uma transmissão respiratória, e isso faz com que o ser humano tenha que se preocupar mais nas situações em que ele entra em contato direto com uma ave doente. E até por isso, as pessoas devem evitar, caso vejam uma ave que aparente está doente, ou caso encontrem uma ave morta, de manipular essas aves dentro de uma situação de vigilância, que é a situação que a gente entra com esses casos confirmados. Então fica o alerta aqui, né, da vigilância de todos nós. Breno Salgado, Departamento de Patologia da UFES, muito obrigado por ter prestado esses esclarecimentos para a gente, para deixar nosso coração mais tranquilo e a gente almoçar direitinho hoje, almoçar melhor hoje, né, Bruna e George? Cozinhando melhor os alimentos, né? Também, como ele sempre disse. com esse cuidado. Valeu, Luciano, obrigado pelas informações. Ô, gente, o que era para ser um fim de semana de lazer na praia de Guarapari acabou em agressão e medo. Pois é, uma turista mineira de 42 anos acusa o namorado de mantê-la em cárcere privado. Ela ficou trancada no quarto por 4 dias. Tudo começou por ciúmes. Manuela Machado aqui para esclarecer essa história para a gente. Manu, boa tarde para você.
Boa tarde a todos. Isso mesmo, tudo por ciúmes. Segundo a vítima, ela estava namorando, com suspeito há 3 meses, moram em BH, Minas Gerais, e resolveram passar o final de semana na Praia do Morro, alugaram um apartamento na Praia do Morro, em Guarapari. E na última quinta-feira foram fazer um passeio no calçadão e ela teria postado algo nas redes sociais. Ele, então, ficou enciumado, começou a questioná-la o que ela tinha postado. E aí começaram uma discussão, uma agressão verbal contra ela. Só que no apartamento, depois dessa agressão verbal, acabou para uma agressão física. Ela levou um tapa no rosto e foi trancada dentro do quarto. E depois, quando ela conseguiu fugir, ela conseguiu aí convencê-lo a abrir a porta, conseguiu sair, esperou ele dormir, saiu, voltou para Minas Gerais, procurou a polícia e lá ela descobriu que o namorado já tinha sido preso em 2021, justamente por agredir uma mulher. Vamos acompanhar os detalhes desse caso na reportagem. Crislene e André Luiz se conheceram através de um aplicativo de relacionamento. Como moram em bairros próximos em Belo Horizonte, Minas Gerais, o encontro aconteceu logo. Algumas pessoas conhecidas chegaram a alertar Crislene, dizendo que André era agressivo. Mas os dois estavam curtindo o namoro, apaixonados, e ela resolveu acreditar que daria certo. Mas o relacionamento durou 3 meses. No último fim de semana, os dois foram curtir uns dias no litoral de Guarapari, alugaram um apartamento na Praia do Morro e, após uma discussão por ciúmes, as agressões começaram. Estávamos dois com o telefone na mão, ele mexendo e eu também. Só que aconteceu de eu dar um print da morte daquela jogadora de vôlei. E eu publiquei no meu status, Descanso em Paz. E ele achou que eu estava publicando uma foto minha. E aí começaram as agressões. Ah, que você está postando foto sua, sem mim, que você não presta. Crislene se recusou a manter relações sexuais com André. Ele teria ficado irritado e deu um tapa no rosto dela. Em seguida, a trancou no quarto por 4 dias. A porta tá trancada, ó. Tá trancada por fora, não consigo sair. A janela tem grade. A vítima conta que fingiu estar bem e convenceu o namorado a abrir a porta. Foi quando esperou ele dormir e conseguiu fugir. E durante a nossa conversa, Crislene disse que esses 4 dias que ela ficou trancada no quarto, ficou junto com o gato e o cachorro do casal. André até levava água e comida para eles, mas ela, com receio, mal se alimentava. Ficou com o celular em mãos, chegou a conversar com uma prima, uma amiga, mas disse que não ligou para o 190 da Polícia Militar com medo, porque o pai de André é coronel da PM em Minas Gerais. Mas ela garante que ligou para a Polícia Civil pedindo socorro. Você estava com o celular, mas você ficou com medo de ligar para a polícia? Não, na verdade, eu liguei para a polícia, para o número 197. E o policial só me explicou que poderia lavrar um boletim porque não tinha flagrante e depois eu tinha que buscar a minha vida para chegar aqui. Crislene, de 42 anos, fugiu no carro do namorado e procurou a Delegacia da Mulher em Belo Horizonte. A Polícia Civil de Minas Gerais encaminhou os autos para a Delegacia de Guarapari. A vítima já pediu uma medida protetiva contra André Luiz de Miranda Meira, de 44 anos. Também requisitamos a medida protetiva, que ainda não tem valor porque ele ainda não foi citado, ele não foi intimado dessa medida protetiva ainda. A Justiça já está fazendo todas as tratativas para que ele, assim, proceda, porque a medida protetiva só tem valor, ela só pode ser assegurada quando o agressor toma ciência das medidas que não pode acontecer. Após procurar a delegacia, ela descobriu que André tinha sido preso em 2021 por agredir uma mulher. Em 2021, ou seja, menos de 2 anos, esse moço estava preso por violência doméstica, por lesão corporal, por resistência e por ameaça. E 2 anos depois, tudo acontece novamente com outra vítima. Ainda com medo, Crislene espera que agora o ex-namorado seja preso. Que a justiça faça valer a pena, não só por mim, mas por todas as mulheres. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, a vítima realmente foi à delegacia, prestou queixa e pediu um boletim de ocorrência. E a Polícia Civil aqui do Espírito Santo confirmou também um caso. E a Polícia de Minas e aqui do Estado, as duas em conjunto vão investigar. E a Polícia Civil aqui disse ainda que não há detalhes que possam ser divulgados até o momento. Eu volto com vocês no estúdio. Tem que investigar.
Muito. Ficou tantos dias em cárcere privado, que isso. Manu, obrigada aí pelas informações. Agora a gente traz mais um caso aí na sequência de violência contra a mulher, porque uma jovem de 23 anos foi agredida pelo namorado que teve uma crise de ciúmes. Como se fosse justificativa, Pois né? é. Não foi a primeira vez, apesar do pouco tempo de relacionamento, ele já se mostrava bem violento. O olho roxo é resultado de um soco dado pelo namorado durante uma crise de ciúmes. A jovem de 24 anos foi agredida por conta de uma mensagem de celular. Tinha chegado uma mensagem no meu telefone e ele, achando que eu estava conversando com a pessoa, ele pegou meu telefone. E no sábado ele também te agrediu? Agrediu. Ele me bateu, ele me deu soco na minha cara, na frente da minha mãe. Ele fez tudo que ele tinha que fazer, me enforcou, aí puxou meu cabelo. A vítima contou que conheceu o agressor há cerca de 3 meses. Não demorou muito para ele mostrar a personalidade violenta que possuía. No último sábado, um novo episódio de violência foi registrado. Ela acabou sendo agredida depois dele ver várias mensagens no celular dela. Com raiva, o homem confiscou o aparelho e passou a monitorar todas as mensagens que chegavam no celular. Ficava falando que ia me matar, que eu não ia ficar com mais ninguém. Ontem eu consegui, eu tive a coragem de poder pedir ajuda, né? Eu pedi ajuda a um tio meu que é guarda. Aí ele chamou a viatura, né? A Romo, e eles conseguiram pegar ele aqui dentro de casa. Kevin William Soares de Aguiar, de 21 anos, acabou preso pela Guarda Municipal de Vila Velha. No momento da prisão, ele se negou a dar a senha do celular da vítima, que ele havia trocado. No departamento médico legal, na manhã de hoje, ele não quis comentar o crime. Apesar de estar aliviada com a prisão do suspeito, a jovem afirma que ainda tem medo que ele saia da cadeia e cumpra com as ameaças. Eu tenho medo que ele saia. Essa noite eu acordei a noite toda, achando que ele pudesse entrar aqui e fazer alguma coisa comigo. Toda hora eu acordava, toda hora. Pois é, né? Mais uma história de mulher aí agredida, agora com medo, sem saber o que vai ser daqui para frente, um relacionamento marcado pela violência. Aí, Pois né? é, vamos chamar a Vanusa Santana, que está com esse caso. Vanusa, ela pediu ajuda nessa situação porque viu que ele não ia mudar, né? Exatamente, um relacionamento muito precoce, muito cedo, né? Tinha pouco mais de 3 meses, o que ela disse pra gente. Mas assim, virava e mexia, ela era torturada, ela era ameaçada, ele tentava manipular ela ali por meio do celular, porque ele... Todas as brigas, todas as vezes que ele tinha ciúme, ele pegava o celular dela, confiscava e a partir daí ele começava a fazer ameaças, inclusive de divulgar fotos íntimas dela que estavam ali na memória do celular dela. Ela ficou com muito medo, né? Chegou inclusive a mãe dela a presenciar essas ameaças e toda essa tortura, mas ela tinha medo de chamar a polícia, tinha medo de denunciar que o pior acontecesse com ela, com a família dela ali, com a mãe, que moram no mesmo bairro que ele. Mas graças a Deus aí e ao trabalho da Guarda Municipal de Vila Velha, ele acabou preso. E a gente espera, né, Bruna e George, que realmente ele permaneça. A gente entrou em contato, né, com a Polícia Civil para saber a autuação dele e eles, por meio de nota, disseram o seguinte, que o suspeito foi autuado em flagrante por uma ameaça e invasão de dispositivo informático, ambos na forma da lei Maria da Penha. E a gente espera que ele fique preso, não é isso mesmo, Bruna e George? Com certeza, fique preso e que aprenda nunca mais a agredir ninguém, especialmente mulheres. Obrigada, Vanusa, pelas informações. Olha, gente, agora há pouco a gente falou da manifestação dos ambulantes que serão obrigados a deixar o terminal de Laranjeiras. A Seturbe mandou uma resposta. Disse que ao longo de 20 anos promoveu vários acordos entre a companhia e os vendedores. Pontuou que a ocupação é irregular. Disse ainda que eles possuem um termo de permissão que já venceu. A Seturbe também relatou inadimplência em valores de aluguel, energia e água. Disse também que os manifestantes não respeitam o regulamento de convivência dos terminais. Ressaltou que a desocupação voluntária deveria ter acontecido em novembro do ano passado. Finalizou dizendo que é contra as atividades exercidas nos moldes atuais. Olha só, agora a gente volta a falar da morte do Noah, o bebezinho que morreu aí por complicações depois de engasgar com alimento em uma creche na Serra. Claro, a família está devastada e, ao mesmo tempo, revoltada. Luciano Rosetti
está nesse assunto e a gente conversa com ele novamente agora. Lu, é com você. Pois é, minha amiga, a família está muito triste e muito revoltada ao mesmo tempo, como você mesma disse agora há pouco. Uma investigação foi aberta para descobrir o que de fato aconteceu, né? Mas só para situar o amigo do TN que chegou agora há pouco, o que aconteceu? Na última sexta-feira, o pequeno Noah, de apenas 2 aninhos de idade, ele estava tomando café da manhã numa creche onde ele estudava lá na Serra e acabou engolindo um pedaço de ovo durante o café da manhã. A gente não sabe qual era o tamanho desse ovo, mas foi um tamanho suficiente para que ele sofresse um engasgamento. Um rápido socorro foi prestado, né? A família foi chamada para a creche, o pai encaminhou o filho para uma unidade de pronto atendimento, onde ele recebeu os primeiros estímulos, os primeiros socorros. Só para lembrar que o pequeno Noah ficou cerca de meia hora, né, 30 minutos ali mais ou menos, sem conseguir respirar direito. Assim que ele apresentou uma rápida, pequena melhora, ele foi levado para o Hospital Infantil de Vitória, onde foi tratado com mais cuidado, né, com mais equipamentos. Ele passou por 3 exames principais. Esses exames não foram suficientes para estimular o Noah. Ele passou por um 4º exame feito no cérebro, na data de ontem, mas acabou não correspondendo aos estímulos e faleceu na madrugada de hoje, né? A família está muito consternada, está muito triste, repito. Uma investigação foi aberta para descobrir o que de fato aconteceu. Ontem aqui no TN1 a gente deu aqui uma nota da SEDU, a Secretaria de Educação do município da Serra, que disse ali na nota que todos os socorros foram prestados, mas agora só as investigações da polícia que vão determinar o que de fato aconteceu. E agora a gente aguarda aqui as investigações da polícia, o resultado dessas investigações. Por enquanto, ficam aqui nossos sentimentos de solidariedade à família, nossos sentimentos para todos os amigos e familiares do pequeno Noah. Não é isso? Volto com vocês. Isso aí, Lu, com certeza nosso abraço para essa família e aguardar, claro, o resultado das investigações. Obrigada, meu amigo. Uma pequena correção rapidinho, a gente falou agora há pouco do protesto que teve, a gente falou que era no terminal de Laranjeiras, mas na verdade é no terminal de Carapina. Agora, gente, muita atenção para essa imagem, tá? O filho de um ex-prefeito do estado decidiu homenagear o pai que já faleceu. Uma homenagem bem diferente. Roda aí. Ele deve estar rindo o Renaldinho, tá rindo dele. Eu conheço meu pai, rapaz. Beré, que situação você já, hein? Boa, eita. Olha lá, ó. A festa que foi feita pro Gil Samara aqui hoje, ó. Ó. Hoje só foi alegria. Gente, é o seguinte, a gente está vendo camisa aí... do Botafogo. Camisa do Botafogo, seu time. É o seguinte, vou explicar a camisa do Botafogo. O rapaz decidiu ali se reunir com os amigos ao redor do túmulo do falecido político Gilson Amaro, tá? Ele levou cervejas, a gente observa ali nas imagens, tem até petisco, tem uma comidinha ali. Essa foi, segundo o rapaz, uma maneira de homenagear o pai depois de 5 vitórias consecutivas do Botafogo no Campeonato Brasileiro, já que Gilson, né, era torcedor do time. Então ele decidiu fazer isso. O Gilson, gente, ele morreu, faleceu no dia 13 de abril de 2021, vítima de Covid-19. Essa homenagem aí, diferentona, super diferente, aconteceu no cemitério da comunidade de São Francisco, que fica a cerca de 16 quilômetros do centro de São Roque do Canaã, cidade onde Gilson, político, nasceu. Então, o filho decidiu reunir os amigos, botou as latinhas de cerveja, os petiscos e foi ali comemorar a vitória do Botafogo, uma lembrança que ele guarda do pai, que era super torcedor aí do Fogão. Gilson Amaro já foi prefeito de Santa Teresa, já foi deputado por várias vezes, né? Um grande político do estado. Gostei da homenagem, tá? Principalmente por ser do Botafogo. Pois é, tá aí uma lembrança alegre do pai. Vamos mudar um pouquinho de assunto, gente, porque a polícia prendeu na Bahia o homem que sequestrou e roubou uma bancária na Praia da Costa, em Vila Velha. Já vamos chamar a Manuela Machado, que tem as informações quentinhas pra gente. Manu, é com você. Pois é, infelizmente a gente não tá conseguindo ver a Manuela. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com ela, né? Porque olha só, a imagem que a gente vai ver aí, gente, é de uma apreensão de drogas na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória. Durante a abordagem a um veículo, a Guarda Municipal encontrou haxixe e um tablete de maconha. 3 pessoas estavam no carro e têm antecedentes criminais. Essas pessoas foram levadas para a delegacia regional.
A fiscalização da guarda abordou 122 motoristas que passaram pelo teste do bafômetro. 44 foram autuados, e foram emitidos todos esses autos de infração e 9 carros foram removidos. Bastante coisa, trabalho importante aí. Agora a gente volta a falar da liberação do principal suspeito de matar a jovem Ana Carolina no centro de Vitória. Vanusa, tem muitas mensagens chegando aqui no nosso WhatsApp perguntando novamente por que ele se apresentou e não ficou preso. É com você. Ei, George, então, a gente buscou essa informação junto a um especialista, um advogado, para tentar entender se podia estender flagrante. E aí, eu vou tentar resumir para vocês aqui. Bem, existem duas modalidades de prisão. A em flagrante delito é quando a pessoa é presa no momento em que cometeu o crime ou até 24 horas depois de ter cometido o crime. E a segunda é por meio de ordem judicial. Esse rapaz, né, o universitário que esteve aqui na manhã de hoje, por volta de 9h15 da manhã, no departamento de homicídios, ele não tinha nenhuma dessas duas modalidades, né? Então, ele foi ouvido, se apresentou, né? A gente acredita que a polícia deva representar, né, por um pedido de prisão dele, mas a gente não tem essa informação ainda. Então, esse rapaz acabou sendo liberado porque ele não tinha nenhuma dessas duas modalidades. Nem estava no flagrante em delito e também não tinha nenhum mandado de prisão expedido pela Justiça que aí justificasse a permanência dele aqui no Departamento de Homicídios e posteriormente ele ser levado para um presídio capixaba. A gente, como disse, nas outras entradas, ele chegou aqui por volta de 9 horas, né, se reservou o direito de ficar em silêncio, segundo a advogada, e foi liberado pelo delegado que estava aqui. Volto com vocês aí. Vamos aguardar os desdobramentos aí desse caso durante a tarde hoje. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar a falar com a nossa repórter Manuela Machado. Ela vai trazer os detalhes da prisão de um homem que o sequestrou e roubou uma bancária na Praia da Costa, em Vila Velha. Manu, minha amiga, é com você. Esse crime aconteceu no dia 2 de março. O suspeito tem 25 anos, foi preso na Bahia por policiais aqui do Espírito Santo, do 6º Distrito de Vila Velha. E de acordo com a polícia, esse criminoso rendeu a bancária de 40 anos e ela foi rendida por ele, ficou com ele por quase 2 horas. Foi obrigada a fazer vários saques bancários. Esse sequestro relâmpago aconteceu na Praia da Costa, em Vila Velha. E esse mesmo suspeito também é acusado de ter rendido e roubado uma senhora de 62 anos em Vitória. Bruna. Ô Manu, você também tem informações do caso de uma família que foi amarrada durante um assalto em Ares, é isso mesmo? Isso mesmo, foi um prejuízo grande, além do susto, do medo, né? Eles levaram a caminhonete da família, joias, roupas, sapatos e aproximadamente R$9 mil em dinheiro. Esse caso aconteceu hoje de manhã na propriedade da família, que fica na região de Córrego Doutor Jones, no interior de Linhares. Segundo as vítimas, eles entraram com roupas pretas, encapuzados, armados, amarraram as 3 pessoas da família e cometeram esse roubo e fugiram em seguida. De acordo com a polícia, os suspeitos ainda não foram identificados, não foram presos e a polícia pede o apoio da população. Quem tiver alguma informação que possa ajudar, que denuncie através do 181. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Manu. Obrigada pelas informações. Pausa rápida no TN1. Na volta, judô inclusivo. Mais de 150 atletas participam da competição. Não sai daí não que a gente já volta. Estamos de volta, agora 12h53, vamos falar da inclusão no esporte. Bora. Um festival com mais de 150 atletas de judô aconteceu aqui no estado. Pois é, o impacto positivo na autoestima, na autoconfiança de todos os participantes. Vamos ver essas histórias inspiradoras. Valorização e reconhecimento pela habilidade e o esforço no esporte. Foi essa a missão do Festival Farmes Rencan de Judô Inclusivo que aconteceu pela primeira vez no estado. O evento reuniu 150 esportistas com deficiências visual, física e intelectual e trouxe nomes como o de Reinaldo Margon, primeiro judoca amputado do estado. Minha história como judô começou como criança, como muitas dessas crianças que estão aqui. Comecei lá na década de 80, né? Fui atleta competidor até a década de 90. Aí com 40 anos eu retornei ao judô por uma questão de saúde para tentar melhorar a qualidade de vida, né?
Por conta da diabetes, ele precisou amputar as 2 pernas. Apesar dos desafios, Margon continua no esporte em outras modalidades. Recentemente, se tornou árbitro nacional e segue colecionando vitórias. O judô é um esporte que abrange todos, que recebe uma criança magrinha, uma criança obesa. Então é um esporte bem democrático, né? E eu, como fiquei nessa situação de ter que amputar a perna, eu não desisti. Então eu busquei no judô fortalecimento para a minha vida. O judoca experiente serve hoje como referência para quem quer chegar longe no esporte. É o caso do Matheus, que aos 18 anos já viveu muitas conquistas no judô. Ele é do Rio de Janeiro, de uma família de atletas. O pai acompanha o filho em todas as aventuras e fala orgulhoso do desempenho dele. Ele começou a competir em 2014, todas as competições assim, oficiais de federação. Hoje a gente participa da competição da Federação de Santa Catarina, São Paulo, Rio, Minas, e pela primeira vez a gente está aqui no Espírito Santo, que era um sonho da gente vir aqui agora, né? E apesar dos feitos impressionantes, Matheus ainda faz mais planos. Eu quando luto, eu sou outra pessoa. Eu quero ser professor de educação física e agradecer ao meu irmão Guilherme e meu sonho de ser faixa preta de judô. Assim como o Matheus, a Aurora e a Isabela também encontraram no judô meios para desenvolver habilidades necessárias para pessoas com síndrome de Down. Ela mudou de forma muito positiva, né? Ela teve um melhor comportamento tanto na escola, porque ela frequenta escola normalmente, dentro de casa, ela passou a obedecer mais, a se tornar mais centrada, ter mais foco. Acho que foi importante para ela a questão não só de coordenação motora, mas socialização, né? Porque eles são bem difíceis de socializar. Então, ao criar esse vínculo com outros colegas, ela desenvolveu bastante. Essa primeira edição do festival reúne judocas de diferentes gerações em torno de um ponto em comum. Deste tatame, eles mostram como o esporte pode ser um aliado contra o preconceito e também uma vitrine que expõe todo o potencial de uma pessoa com deficiência no judô. Nosso festival estão trabalhando crianças típicas e atípicas, por exemplo, autistas, downs, junto com crianças normais. E aí é uma grande festa, sem preconceito, todo mundo conseguindo brincar, respeitando cada um o seu espaço. O festival de judô, ele representa, acredito, aquilo que todos nós pais de crianças típicas ou atípicas deseja para a sociedade. Uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade que respeita, uma sociedade que valoriza. Então a Farms também nesse evento, nesse dia, pensa da mesma forma. O esporte é salvador e inclusivo. O esporte é o melhor caminho para que a criança desenvolva e aprenda a entender como funciona tudo ao seu redor. Ai, que abraço gostoso. Esporte é tudo de bom, né? É tudo, energia, força, vitalidade. Muito bom, as meninas estão de parabéns. Vamos saber como é que fica o tempo? Como? Nesta quarta-feira, sol e variação de nuvens em todo o estado. Não tem nuvem. Não tem nuvem? Cadê a variação de nuvem? Pois é, por enquanto não tem. O dia tá lindo, tá? Pode chover no fim do dia, no litoral nordeste e no extremo norte, no litoral sul e Grande Vitória. Aumento de nuvens por causa dos ventos úmidos vindos do mar e possibilidade de chuvisco rápido à noite. Grande Vitória, a temperatura mínima de 17 graus. Cedo estava bem frio mesmo. Estava mais frio. Agora, Muito põe de novo aí, Leandra, essa imagem aí, porque isso daí não é uma foto não, tá, gente? É ao vivaço. Ao vivo, tudo lindo, sem nenhuma nuvem. Bom para ir para a praia, quem pode ir para a praia agora à tarde, que não é o nosso caso, Não né, é Bruno? nosso caso. Mas se você for, você manda uma foto nossa. Manda. Pra gente. É isso aí, a gente vai ficar feliz por você. Beijo, Tchau, gente. Até amanhã.